Quem que não está insatisfeito com os rendimentos que teve em 2019, depois que os juros caíram tanto, né? É por isso que no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas do que pode dar uma pimentada na sua carteira, que pode turbinar os seus investimentos para eles renderem mais agora em 2020. Agora, antes de falar desses investimentos, é importante contextualizar um pouquinho de como é que está a situação do mercado financeiro no Brasil e no mundo, tá? Então, algumas apostas, por que eu digo apostas? Porque ninguém sabe, tá? Mas que estão acontecendo em relação ao Brasil, a gente tem já alguns dados, tá? A maioria dos economistas, analistas de mercado, como você pode olhar num relatório do Banco Central chamado Focus, já estão um pouquinho mais otimistas em relação ao crescimento do país a partir do ano que vem, tá? E a gente já tem algumas estimativas de que o país pode crescer até 3% do PIB no ano que vem, o que é um crescimento já, claro que não é um crescimento da China, né? Mas é um crescimento já um pouco mais interessante do que a gente vem notando nos últimos anos. E claro, com o país crescendo mais, a gente também pode esperar que a gente vai ter um pouquinho mais de inflação. Mas, por outro lado, a nossa taxa de juros, ninguém espera que ela vá começar a subir de novo no ano que vem. A gente até espera, a gente não, é o mercado como um todo, que os juros podem cair até um pouquinho mais, tá? A gente talvez feche 2019 em 4,5% e 2020 talvez chegue até uns 4%. Tem gente que aposta até que vai cair mais, mas assim, 4% tem sido 4,25% tem sido mais o consenso. Então a gente vai ter ainda juros baixos, uma inflação que começa a subir e o país que começa a crescer. Um cenário ali já é interessante, claro, né? Para você sair um pouquinho da renda fixa, ou sair muito da renda fixa se for extremamente conservadora, né? E começar a colocar um pouquinho mais de dinheiro, talvez um pouco de crédito privado, um pouquinho de renda variável, sempre diversificando. Não vai nessa onda de colocar todo o seu dinheiro, todos os ovos na mesma cesta, tá? Mas a gente já entra em mais detalhes lá. Por outro lado, a gente tem um mundo ali cheio de incertezas, com complicações, com dúvidas, algumas teorias aí, um pouco alarmistas ou não, tá? Isso aqui não é só minha opinião, já tem gente grande que nem o Ray Dalio falando sobre uma potencial catástrofe financeira mundial aí. E assim, até mais interessante, se quiser se aprofundar nesse tema, tem um podcast aqui, um episódio que a gente gravou, que a gente falou bastante sobre isso, ficou bem interessante. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você escutar lá depois. Mas voltando agora para algumas questões do cenário mundial. Então, primeiro a gente tem aquele ainda conflito da guerra comercial entre Estados Unidos e China que não acabou, né? A gente tem ali um monte de indicadores antecedentes que não estão mostrando que o mundo está se preparando para voltar a crescer como estava crescendo anteriormente. Pelo contrário, que na verdade o mundo deve crescer mais devagar daqui para frente, né? Então tudo isso que já começa a acender alguns sinais amarelos ali do que pode acontecer com o restante do mundo. E para piorar, tem todo esse cenário aí de juros negativos, que ninguém sabe muito bem onde que isso vai acabar. E, enfim, talvez depois das eleições, principalmente dos Estados Unidos no ano que vem, talvez alguma coisa ali comece a andar, porque o governo vai ter que dar alguma vazão para tudo isso que está acontecendo. O que eu quero dizer com tudo isso? Se por um lado você pode ter um pezinho ali no otimismo com o Brasil, que pô, talvez as coisas aqui vão começar a andar, saiu reforma, tem outras coisas aí meio encaminhadas ou pelo menos em discussão, a Bolsa está nos recordes históricos, juros na mínima, então tem algum motivo para talvez otimismo econômico com o Brasil. Por outro lado, você tem que ter uma perninha na desconfiança do que pode acontecer com o mundo, tá? Porque o mundo cresceu pra caramba enquanto a gente estava aqui na nossa maior crise da história, né? Mas agora talvez a coisa vai se invertendo. Talvez enquanto tem o cenário otimista do Brasil, o mundo talvez comece a afundar, né? E o problema é que se o mundo afundar mesmo, talvez o Brasil não vai passar por outra marolinha, talvez vai levar a gente junto. Então você tem que estar preparado, tá? Então na hora que você for turbinar os seus investimentos em 2020, o que você tem que levar em consideração, tá? Você tem que começar a assumir um pouquinho mais de risco, tá? E quando eu digo um pouquinho mais de risco, claro que depende do seu perfil. Se você é um investidor extremamente conservador, não vai nessa onda de sair colocando tudo em ações, tá? Principalmente se você tem objetivo de curto prazo. Agora, se você é um investidor conservador e tem objetivo de longo prazo, aí sim, você deve ter um pouco de ações na sua carteira, que seja 5%, 10%, mas às vezes se você não tem paciência, não tem interesse em estudar em ações, em fundos de ações que vai ter um gestor cuidando disso para você. Mas você vai ter que começar a colocar um pouquinho desse tempero, esse tomperro aí na sua carteira de risco, tá? Porque senão realmente, com o juro tão baixo e com a inflação subindo, você vai correr grandes riscos de que seu investimento não vai nem render inflação. E isso no longo prazo vai significar que você vai perder poder de compra, seu patrimônio vai desvalorizar ao longo do tempo, tá? Então você tem que começar a se preparar um pouquinho mais. E que tipos de investimentos de renda variável que você tem que levar em consideração
na hora de montar essa sua carteira diversificada. Então, bom, a gente já sabe que se a gente tem que ficar um pouquinho otimista com o Brasil, a gente tem que ter um pouquinho de ações, né? E aí você vai ter diferentes níveis de riscos de ações. Tá? Você pode investir diretamente, montar a sua carteira, se você é uma pessoa que gosta de estudar sobre isso, já conhece de fundamentos, conhece de gráficos, acompanha o mercado no dia a dia, pô, lindo, maravilhoso, monta a sua carteira. Agora, se você é como a maioria dos brasileiros que não tem muito tempo, que você ainda não estudou muito, tudo isso é meio que novidade para você, até ontem você investia em CDB do banco e ponto, né? Esse era o máximo que você fazia, então talvez a melhor alternativa é você fazer isso via fundos. E até, para você começar já não muito arriscado, existem alguns tipos de fundos que são os chamados long biased, que podem ser muito interessantes aí para você colocar na sua carteira. Por quê? Porque quando a gente chama ele de long, que significa compra, e biased, que é uma tendência, quer dizer que ele tende a apostar na alta das ações, mas ele não está 100% apostando na alta das ações. Ou seja, ele pode ter uma posição vendida apostando na queda das ações. E isso vai fazer com que, se a bolsa vier a cair amanhã, esse fundo vai, apesar de investir em ações, cair menos do que outros fundos que investem só em ações. Então essa é uma alternativa muito interessante para você dar uma apimentada na sua carteira. Um outro tipo de fundo que também pode fazer muito sentido, e aí talvez para o pé ali do seu ficar meio com medo, suspeito do que pode acontecer com o mundo, é colocar um pouquinho de fundos quantitativos na sua carteira, tá? Porque os fundos quantitativos, você tem algumas alternativas que elas são descorrelacionadas com o mercado. Então não importa se o IBOV, né, o índice da bolsa lá está subindo ou caindo, esse fundo ele vai ter um andamento próprio dele. Então isso quer dizer também que se a bolsa despencar amanhã, esse fundo pode continuar se valorizando, porque ele não depende do resultado da bolsa para ter o resultado dele. Ele é descorrelacionado. Ao mesmo tempo não quer dizer que a bolsa está subindo, que ele não vai subir. Ele pode também continuar subindo e alimentando ali um retorno melhor para sua carteira. Então ter ali um pouquinho de fundo quantitativo pode fazer sentido. E claro, a renda fixa tradicional, aquele fundão DI, principalmente fundão DI com taxa alta que você encontra nos grandes bancos, aquilo ali vai acabar de lapidar com o seu patrimônio, ainda mais agora com a taxa de juros tão baixa e a inflação tão alta. Mas alguns fundos de crédito privado podem ser também uma alternativa interessante de diversificação para a sua carteira. Então quando a gente fala em diversificação, não é você ter 10 fundos de ações, porque todos eles vão investir em ações, todos eles vão estar correlacionados lá com o índice Bovespa. Quando a gente fala em diversificação, é você pensar em classes de ativos diferentes, tá? Então você quer apimentar a sua carteira, quer turbinar os seus resultados, põe um pouquinho de fundo quantitativo descorrelacionado, põe um pouquinho de fundos long biased, põe um pouquinho de crédito privado, eventualmente põe lá um fundo long and short, que também faz operações ali de arbitragem e podem ser descorrelacionados com todo o restante. E aí assim você consegue pôr mais risco na sua carteira ali, mais alternativa de ganhos de renda variável, sem você comprometer 100% do seu patrimônio com o que acontecer com o Ibovespa, tá? Então isso é muito importante. E agora, outras alternativas que não necessariamente vão ser para apimentar somente a sua carteira, mas que podem fazer sentido se você está muito desconfiado com o que pode acontecer lá fora, é você ter um patrimônio ali, às vezes não precisa ser grandes coisas, às vezes, sei lá, 5, 10%, num pouquinho de dólar ou ativos dolarizados, por exemplo, investir em ações lá de fora, investir em títulos também de crédito lá de fora, ou então um ativo antifrágil bem simples, né, que é investir em ouro. Investir em ouro você pode fazer tanto pelo mercado futuro, quanto você pode fazer através de fundos, tá? Você não precisa necessariamente comprar barras de ouro e armazenar na sua casa. E isso é uma alternativa de proteção bem interessante se você está com receio do que pode acontecer no restante do mundo. Porque geralmente, quando pega fogo em toda a economia e as pessoas ficam com medo, entram em pânico, elas vão correr para alguns ativos que elas sabem ou que elas esperam que não vão se desvalorizar nesses momentos, né? Que é moeda forte, por exemplo o dólar, ou metais preciosos como o ouro. Então é uma saída de estou preocupado com o mundo, mas eu quero tomar um pouco mais de risco, coloca um pouquinho ali em ouro, coloca um pouquinho em dólar ou ativos dolarizados, e aí você protege também a sua carteira contra essas eventuais oscilações. E é claro, tem coisas mais sofisticadas, mas fazendo uma diversificação nesse tipo de ativo, você já consegue turbinar os seus investimentos e sem essa insanidade de colocar todo o seu dinheiro num lugar só e aumentando demais os seus riscos. E outra dica, e talvez a mais importante de todas, para você conseguir mais retorno nos seus investimentos, é clicar aqui no botãozão vermelho de inscrição e também no joinha para ajudar o nosso vídeo a ficar mais forte. Porque se você acompanhar os nossos conteúdos, a gente vai estar sempre trazendo aqui novas ideias, novas discussões, novas dicas de como que você pode investir melhor o seu dinheiro e dar uma turbinada nele a longo prazo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e bons investimentos!